esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Vício de Fumar. O vício de fumar, ele é muito grave, porque ele prejudica quem tem o vício e prejudica todos aqueles que se encontram nas suas proximidades. E na moradia prejudica mais ainda, porque aquele cheiro vai prejudicando. E é muito sério, porque vão fazendo com que as crianças ficam menos qualificadas para a vida. Então o vício de fumar, ele tem só consequências. E quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e que continua com esse costume, então ela vai dando vida para as trevas, porque o livro Na Luz da Verdade, todas as vezes que a pessoa estuda, ela vai observando assim que ela é vivificada. A vivificação a gente pode observar assim: quando a pessoa tem algo dentro dela, uma angústia, uma vontade de ter uma solução, ela estudando o livro Na Luz da Verdade, ela recebe auxílios, quer dizer que ela tem uma mudança dentro dela e ela então tem a solução para aquilo que precisa de ser. E quando a pessoa tem esse costume e estuda o livro Na Luz da Verdade, ela recebe também os auxílios, só que o direcionamento dessa energia vai para vivificar as trevas. Então essa pessoa está transgredindo as leis do Criador, está transgredindo a bondade do Criador, de poluir o ar puro que nós recebemos e de vivificar as trevas. Então nós sabemos assim que vai prejudicando e as consequências. E é muito grave também quando as mulheres adquirem esse costume, a gente vai observando que elas têm uma facilidade de aceitar os outros. As mulheres que têm esse costume, qualquer pessoa que aproxima delas, elas têm a facilidade de aceitá-los e de serem amáveis, porque ela está querendo que aqueles que aproximaram dela, que tem esse costume, aceita ela conforme ela tem o costume. Então ela apresenta assim de uma maneira agradável, e cada um tem que lembrar assim que essa maneira agradável é um limo. O que essas mulheres querem é arrastá-los para o costume dela, porque as coisas que prejudicam a saúde é das trevas. Isso é bem interessante, mas a pessoa pode observar. As coisas que prejudicam a saúde é das trevas. O vício de fumar é das trevas. E é bem importante cada um ir observando quando conhece uma ou outra pessoa que tem vontade de parar com esse vício. Essa pessoa fala que é muito difícil. É difícil mesmo, porque antes a pessoa estava indo nos braços das trevas sem fazer força. Então o jeito que ela tinha, a amabilidade que ela apresentava, o jeito solícito, porque essas pessoas são assim, são solícitas. Mas acontece que essas maneiras são falsas. O que a pessoa está querendo é aumentar o número de adeptos. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando assim, diferenciar aquilo que precisa de ter na vida e aquilo que não pode ter na vida. Então o vício de fumar não pode ter na vida. E nós vemos assim que as crianças que as mães fumavam no período de gestação apresentam-se menores. A barriga daquela mulher que está gestando também fica menor. E é bem sério, porque tem crianças que nascem pesando muito pouco devido ao fato dos costumes ruins que as mulheres estão adquirindo, que já adquiriram. Cada pessoa tem que lembrar assim, o funcionamento do corpo. Quando uma pessoa deposita o seu corpo ali no seu leito para uma recomposição orgânica, então só da pessoa deitar e ficar quieta, o coração já vai trabalhando para ter uma maneira de cada célula terem a sua recomposição. Quando a pessoa tem esses costumes, ela leva o costume também para o seu ambiente de repouso. Então o que acontece? A pessoa fica mais prejudicada ainda.
E é bem interessante porque esse tipo de costume de fumar, o vício de fumar, muitas pessoas trocam a água, em vez de beber água, porque precisa da água, ele bebe o café. Então o que acontece? Ele nem alimenta o seu corpo conforme o seu corpo necessita. Por isso é que muitas pessoas que têm o costume de fumar ficam muito magras e com os ossos tortos e sem dentes. Tem muitas consequências. Então a pessoa precisa de ser assim muito cuidadosa, que também não pode aceitar os que têm vícios de fumar nas suas imediações, porque essas pessoas têm um sistema imunológico enfraquecido, porque ela vai desestabilizando, ela vai mudando a sua constituição. Então o seu próprio corpo vai ficando enfraquecido em relação ao que precisa de ser fortalecida. Então o vício de fumar tem essas consequências assim. Cada pessoa é que tem que ir fazendo um trabalho de ir observando os costumes que ele tem. E é muito grave assim, porque muitos pais acham assim que pode ter o costume e depois ele para esse costume, aí o filho adquire o costume. Mas ele esquece que quando ele cedeu o esperma para a vinda daquele filho, era a constituição dele que ele estava cedendo. Então quer dizer que ele vai confirmando assim a degradação dos seus descendentes. Seus descendentes vão degradando. Então nós é que temos que fazer um trabalho assim, de melhorar a nossa constituição, e aqueles que têm o costume do vício de fumar, ele tem que observar que ele é responsabilizado por poluir o ar que o Criador nos possibilitou, por poluir a água, porque aqueles pedacinhos de cigarros poluem a água, porque todo o resíduo está ali e nós sabemos assim que polui realmente. Então essa responsabilidade assim que cada um precisa de ter, e a pessoa tem que lembrar que o cheiro que ela tem, então o próprio não percebe o cheiro que ele tem, porque ele perde o olfato, mas aqueles que convivem com ele passam a perder o olfato também. Então a perda do olfato é uma condição muito grave, e é bem sério assim, porque é comum as mulheres aceitarem os homens que fumam. Elas ficam prejudicadas também. Elas esquecem assim dos seus descendentes, virão menos qualificados e virão também com os costumes dos seus ascendentes. Quer dizer, o costume do pai, o jeito que o pai tinha o costume de fumar, então os descendentes vêm com esse costume. Então a nossa vida, ela é bem simples assim. A pessoa só pode ser sadia, feliz e ter perspectiva de vida se ela não tiver vício, porque o vício tira a lucidez. Então a perspectiva da pessoa, ela tem que contar com o seu corpo físico. Então as pessoas que fumam vão intoxicando, então ela vai ficando com aqueles resíduos. Tem muitas referências assim bem importantes que mostram, né, a pessoa tendo esse costume e depois mostrando o procedimento com um filtro. Então vai mostrando que é aquele filtro, o resíduo que ele segurou. Então as coisas são muito mais graves assim do que cada um pode imaginar. Então estudar o livro Na Luz da Verdade e verificando o procedimento que a pessoa tem que ter, porque se recebe auxílio e se tem o vício, então alimenta as trevas. Se quer receber auxílios, então a gravidade que a pessoa tem que ter é que ela não pode ter nenhum vício. Então aquela referência assim que não pode dar presente em dinheiro para pessoas que não têm costume bom. Não pode mesmo, porque a pessoa recebeu de presente um dinheiro e ela tem um costume que prejudica a saúde, ela tem um vício de fumar ou outro vício, então ela vai alimentar esse vício. Então aquele que deu o dinheiro, ele é responsabilizado. É uma condição física e é bem importante assim. Então não podemos alimentar esse vício presenteando as pessoas com dinheiro, pessoas que têm esses costumes. E é muito importante lembrar assim, porque as mulheres que fumam, elas vão tendo uma transformação no seu corpo.
elas vão mudando o seu corpo e elas vão masculinizando. Aquela referência que nós sabemos do equilíbrio na criação do masculino e do feminino, quando as mulheres adquirem esse costume de fumar ou outros costumes que prejudicam a saúde, então elas entortam o braço do horizonte. E é muito sério, porque nós sabemos que as mulheres têm meio grau acima na evolução do homem. E se elas entortam o braço, então quer dizer assim que elas arrastam os seus maridos, os seus filhos, para o limo, para a decadência. Porque se ela está descendo e se ela tem uma ascensão sobre o marido ou os filhos, e eles descem porque ela desceu, e ela faz de uma maneira que fica agradável para eles. Então a pessoa tem que lembrar que a responsabilidade é muito maior para aqueles que fumam, além de passar pelas consequências físicas na matéria grosseira, de perdas de dentes, de ossos tortos, porque fica fácil assim de observando, quando uma pessoa entorta os ossos, não se entorta assim. A pessoa passa normalmente por um estado febril, ou passa por um sistema de dessecar, quer dizer que a pessoa tem que secar o osso, do jeito que ela seca o corpo, porque se ela vai definhando, se ela vai ficando magra, então ela foi secando o seu corpo. Essas pessoas também têm muitas dores, isso é físico, isso é verdadeiro, que é o caso de outras pessoas que entortam os dedos da mão, que não pode colocar um anel, que não pode abrir a mão, que não tem mais a capacidade para segurar uma agulha, porque já não percebe mais o tato, não perde assim. A pessoa passou por um sofrimento anterior. Então, aqueles que não têm o costume, teria que fazer uma pesquisa com os que têm e o procedimento que eles têm. Porque se perde a lucidez, perde a disposição sexual, perde aquela capacidade que a pessoa tem da coragem, do ímpeto, da destreza, daquela condição da realização, porque quando uma pessoa começa a relatar que ela quando tinha, ou ela quando fazia, quando podia, então a gente vai observando que ela já não é mais capaz de realizar aquilo que ela tinha capacidade. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição de aumentar a nossa lucidez, de aprendermos a usar dos benefícios que o Criador nos possibilitou de maneira construtiva. Cada pessoa é que tem que usar de maneira construtiva os benefícios que foram providenciados, que foram doados para uso do espírito humano. Então as dádivas do Criador a pessoa tem que aprender a valorizar. Cada pessoa é que tem que ir observando assim, que o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição, esta capacidade para nós. Então o esforço é sempre individual. O vício de fumar. É muito importante a pessoa lembrar assim das consequências, a seriedade para falar para aqueles que ela conhece. Então, normalmente, aqueles que descendem, ela não é séria de falar para elas que é a consequência que ele tem de ter o vício de fumar. Perda dos dentes, dores no corpo, dorme mal, não tem mais o olfato, diminui a disposição sexual, intoxica o fígado. E o fígado é um órgão muito importante, porque quando nós vamos dormir, o sangue vai para o fígado, e se o sangue está cheio de toxina, ele deixa toxina no fígado. Então quer dizer assim, o trabalho que o fígado tem, que poderia auxiliar o corpo, fortalecer o sistema imunológico, então não tem, porque ele está sobrecarregado, está cheio de toxina. Então teríamos que ser sinceros assim, de lembrar das orientações que recebemos, porque se nós fazemos coisas erradas, então nós estamos tendo um procedimento contra a luz. Isso é físico. Então o procedimento teria que ser de acordo com a luz. O proceder contra a luz é das trevas, e a gente vai observando assim, a cor daqueles que fumam é uma cor diferente, tem um cheiro e também tem um limo na pele,
porque o corpo tende a esforçar para eliminar aquele resíduo, aquela toxina que entra. No caso de um alimento errado que a pessoa ingeriu, fica bem fácil assim. O corpo procura vomitar, procura ter um desarranjo intestinal ou então sai na pele. Quer dizer que aquele alimento que a pessoa comeu, que não estava bom, tem esses 3 procedimentos assim que o corpo possibilita para eliminar aquele resíduo. Então, no caso do vício de fumar, o corpo também tende a expulsar o resíduo que foi deixado. Por isso que na pele da pessoa fica um limo, fica uma coisa pegajosa. A pessoa pode tomar banho do jeito que ela quiser, mas como está na corrente sanguínea e o sangue procura eliminar aquele resíduo, então o que acontece? Acontece isso, de não ter essa condição de ser eliminado esses resíduos e as consequências que nós sabemos, né? De os dentes que caem. Então aqueles que fumam, se eles têm vontade de que os seus descendentes tenham um costume bom, eles têm que ser sinceros, porque quando eles possibilitam, as crianças manifestam contra o costume que esses adultos estão tendo. Mas como os adultos não são da luz, isso é físico, porque quando uma pessoa faz coisas que não é da luz, como prejudicar o corpo, é só observar assim a harmonia que existe no funcionamento do corpo, a harmonia que existe no ar, quando tem uma cidade poluída, e os ventos retiram o ar daquela cidade poluída. Se somos da luz, então não vamos poluir o ar para sobrecarregar o trabalho dos entes que tiram o ar poluído da cidade. Esse ar puro, nós não podemos poluí-lo. Essa água pura também não podíamos poluí-la, porque o pedaço do cigarro que sobra polui centenas de litros de água. Se a pessoa é da luz, então ela não tem esse costume. Se ela gostasse desses descendentes, tivesse vontade que eles fossem para a luz, ela era sincera com eles, da consequência que ela está tendo, que ela terá ainda, porque tem aquele ensino de Jesus muito importante, que fala que aquilo que plantas colhe, então a pessoa terá consequências nessa mesma época ou numa época seguinte. Normalmente esse comportamento do vício de fumar, também a pessoa já colhe nessa época, com as dores dos ossos que vão entortando, a deformação física, a condição dos dentes, a perda do olfato, a diminuição da visão. Isso é físico, isso é verdadeiro. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa só pode voltar se ela não prejudicou o próprio corpo, se não prejudicou a si e não prejudicou as coisas da natureza também, que é a água, o ar, outros elementos da natureza. Só podemos voltar para a pátria do espírito quando nós nos encontrarmos puros. E devido ao fato de que todas as coisas na criação tem um tempo, para tudo tem um tempo. A vida útil do cachorro tem um tempo, a vida útil do gato tem um tempo, a vida do meu avô teve um tempo, e o tempo para um cozimento, isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós também teremos um tempo, e nesse tempo que nos foi destinado, se nós ficarmos sobrecarregados com costumes que ainda prejudicam a saúde, então nós não teremos a oportunidade de sermos salvos. Então a pessoa acha assim que a salvação não é coisa que a pessoa precisa de preocupar. A salvação é a continuação da vida na matéria grosseira. Se a pessoa teve vícios e teve o vício de fumar, ela também não vai ter uma salvação. Resume-se assim. Isso é uma condição física, é uma condição verdadeira. Porque se para todas as coisas tem um tempo e a pessoa vem tendo comportamentos que não são bons, então ela também está usando o tempo que foi destinado a ela para piorar-se e piorar o ambiente que ela se encontra. A questão de termos lucidez, a gente vai observando que a pessoa tem lucidez, mas ela também tem que ter todos os sentidos, porque ela precisa do olfato. A gente observa os animais que são criados soltos, ele está sempre cheirando o ar. Então, a confirmação também de um preparo na moradia, o cheiro daquele alimento que está sendo preparado,
preparado a confirmação. Então é bem interessante assim, porque numa moradia, quando está fazendo um preparado e tem ali um adolescente, uma adolescente que quer aprender, o que está fazendo o preparado orienta, presta atenção no cheiro. O vício de fumar, uma das primeiras consequências que a pessoa tem é perder o olfato. As referências assim de segurança de vida com relação ao cheiro, a pessoa já perdeu. Então a pessoa já não se encontra mais tão qualificada como precisaria de encontrar-se para a vida. Depois, no caso das mulheres que fumam, as consequências que elas têm de ir transformando o corpo. No caso das mulheres que engravidam, que tem esse costume, a gente vai confirmando assim que vai tendo diminuição do líquido do útero. Então esse comportamento vai tendo as transformações. E as que continuam com esse costume, a gente vai observando que elas passam a ter características de homens. É físico. Elas passam a ter um quadril menor, o corpo físico dela, a transformação no rosto. Para conhecer uma pessoa, fica bem fácil assim da gente ir confirmando o rosto da pessoa, o jeito que a pessoa está tendo o cheiro, porque nós temos o cheiro. Então a gente vai observando que é pelo cheiro que os animais que são nossos conhecidos vão tendo o comportamento, o cheiro que nós temos, a consequência desse cheiro. Então o vício de fumar vai fazendo assim. Esse cheiro, para aqueles que fumam, será muito ruim. E também tem um limo na pele. Isso é uma condição física. Esse limo é verdadeiro, porque é aquela condição assim que o corpo faz um trabalho para expelir os resíduos, que é o caso de quando a pessoa alimenta e aquele alimento não estava de acordo, então a pessoa tende a alimentar, tende a fortalecer o sistema de eliminar aquele resíduo. No caso, quando ainda se encontra no estômago, a gente sabe assim que a pessoa põe a mão na garganta, põe o dedo na garganta, vai até o banheiro, e quando já houve o processo de assimilação, então tem o caso do desarranjo dos intestinos. E quando não se procede assim, tem aquela condição da pele da pessoa ficar com coceira, com manchas. Quer dizer que aquele alimento foi para a corrente sanguínea, então quando tem um vício, também vai para a corrente sanguínea. Por isso que ele circula no corpo todo, e do jeito que circula, vai deformando os ossos, vai diminuindo a capacidade da pessoa, a produtividade da pessoa. Nós sabemos que é bem grave assim, porque a produtividade é muito importante para todos. A pessoa trabalha naquela empresa, ele tem que apresentar uma produtividade, senão não vai apresentar uma utilidade. Nós temos que lembrarmos que o nosso corpo terá um trabalho a mais, o corpo daquele que tem o vício de fumar. Esse trabalho a mais é verdadeiro, porque é o coração tentando eliminar aquele resíduo pela pele, porque o que ele pôde, ele eliminou pela corrente sanguínea, através do sangue, o sangue passa pelos rins. Então o que o coração faz é um trabalho assim. Da maneira que ele pode, ele vai fazendo o trabalho de eliminar. E tem uma coisa bem importante assim, porque nós temos os alvéolos, eles são como se fossem pequenas flores, então eles abrem assim. Quando o que tem o vício de fumar, fuma, esses alvéolos fecham. Devido à repetição, por isso que vai deformando. O fechar desses alvéolos, eles mais ou menos gastam quase 1 hora aproximadamente para voltar a abrir, depois que a pessoa parou de fumar. É a hora que a pessoa normalmente volta a fumar. Então esses alvéolos vão estar sempre fechados, não vai possibilitar a entrada de novo ar, de um ar puro, de um ar limpo, para alimentar o corpo da pessoa. Por isso que com os resíduos, o próprio ar sujo continua circulando, a pessoa vai ficando intoxicada. E essa intoxicação a gente sabe que é verdadeira, porque o sangue passa a ter excesso de resíduo, o cheiro da pessoa tem alteração, a cor da pele da pessoa vai mudando, então só tem consequência com o vício de fumar. E tem aquela
responsabilidade espiritual muito grande, porque quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa tem uma elevação dentro dela e essa elevação possibilita ela ter o saber daquilo que ela precisa. Se ela fuma, tem esse vício de fumar, então ela tem esse benefício de receber dessa elevação, só que agora ela alimenta as trevas. O ser agarrado pelas trevas é isso. Então cada pessoa é que tem que fazer um trabalho de não ser agarrado pelas trevas. E nós sabemos assim que para nós não termos consequência, nós não podemos ter vício, porque se querem ter filhos sadios, então a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter uma constituição sadia. E ela tem que fazer o trabalho de observar aquelas mulheres que tiveram filhos ou que estão gestando, como elas se encontram com um corpo físico menor. O período de gestação, o corpo físico teria que estar maior. Então, o cigarro, ele seca a água do útero. É uma consequência para essas pessoas. E tem a consequência, sim, dos descendentes serem menos qualificados para a vida. E tem aquela outra importância, assim, se não estão qualificados, também o seu sistema imunológico é menor. Consequentemente, apresentam mais doenças, mais consequências. Então, cada um é que tem que lembrar assim, para não poluir o ar, para não poluir a água com o resíduo do cigarro, para a pessoa não poluir o ambiente em que ela mora e não prejudicar os seus descendentes e nem prejudicar aqueles adultos também com quem ela relaciona. Porque o fumante, ele tem essa coisa assim de achar que ele é agradável. Então ele procura ser agradável para todos, para que nenhum venha falar para esse que tem o costume ruim que ele está ficando prejudicado. Então, o prejudicar-se está relacionado de como a pessoa se comporta. Então a mulher também, ela foi recebendo essas influências e ela também adquiriu o costume. Para a mulher também é uma consequência muito grave, porque o seu corpo vai deformando e se ela vier a gestar, esse filho terá também consequências. Então, para não termos consequências, para não ser um problema para cada um de nós, então a pessoa que não tem o costume não pode ter e não pode conviver com aqueles que têm o costume. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de perceber aquilo que vai ser bom para a nossa existência. Para a nossa existência, quer dizer, não pode ter vício de fumar e também não pode conviver com os que fumam. Isso é físico, isso é verdadeiro. Porque quando convive, a pessoa fica com o cheiro, fica com as irradiações da outra pessoa. Fica bem fácil assim de cada um observar a maneira que ele tem para poder perceber da consequência que existe daqueles que fumam. Então, se a pessoa quiser ver uma consequência, ela não precisa de ir muito longe da sua moradia. Nos próprios relacionamentos com a família, vai mostrando a consequência. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de percebermos aquilo que vai ser bom para a nossa vida e a maneira que cada um precisa de ter para não entorpecer. Para uma pessoa voltar para a pátria do Espírito, ela tem que manter-se pura. E ela tem que lembrar assim, que muitos falam assim que quando tinha o costume, ele era feliz. É justamente pela condição que o cigarro, ele tira a lucidez da pessoa. A pessoa apresentava uma determinada capacidade, com o cigarro, a capacidade que ela apresentava diminui. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter uma condição de não sermos prejudicados e não prejudicar outras pessoas. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição.